Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia. Professor Aloysio, para a gente dar o pontapé, o que é essa transformação digital? Aparentemente é complicado, mas a gente vai tentar fazer simples, né? Transformação é mudança, né? E transformação digital é mudança para o mundo digital. Assim é mais simples. E é mais simples ainda se nós pensarmos que a origem de digital é aquilo que é feito com os dedos, né? Então, você começa logo a fazer um diagnóstico. Que coisas você faz hoje com seus dedos, né? Tudo que você pensar, que você conecta pessoas e negócios com os dedos, você já está no mundo digital, né? Então, por exemplo, algumas pessoas são hábeis com os polegares. A turma mais jovem se conecta com o dedo. Então, transformação digital são mudanças que ocorrem de conexão de pessoas através dos dedos, dos dígitos. A transformação digital é uma coisa antiga. Você deve se lembrar que tinha o banco digital. O Itaú, por exemplo, fez uma belíssima campanha de Itaú Digital, né? Então, você tinha bancos digitais, câmaras digitais, né? Arquivos digitais. Então, isso é uma coisa mais antiga. O que aconteceu agora? Acelerou o pé no acelerador para essas transformações ocorrerem mais rápido. E o que aconteceu com essa transformação? A pandemia. A pandemia isolou as pessoas. Elas ficaram distantes. Então surgiu a necessidade de conectar os distantes. Antigamente, quando a gente entrava ou ia para uma reunião, a pessoa estava com os dedos no seu celular. Então, antes disso, a internet, que é, na realidade, uma tecnologia digital, ela afastava os próximos. Desliga isso aí, você só está com isso na mão, não para. Então, era um instrumento de afastar os próximos, né? Desliga aí. Hoje, com a pandemia, o mundo deu uma parada. E agora houve a necessidade de aproximar os distantes. Então, a tecnologia hoje de transformação digital é a tecnologia de aproximar o que está distante. Então, você acompanha hoje, por exemplo, um avião ontem saindo da Índia, chegando em Dubai, chegando em São Paulo, indo e caminhando para frente. Então, coisas distantes foram aproximadas. As empresas de vacina estão aí a publicar sobre os seus imunizantes. Então, essa transformação de aproximar as pessoas, e o que ocorreu? Ocorreu uma brutal transformação, mudança para o mundo digital. E quais foram as áreas que mais foram impactadas por essa de aproximação? Aí eu pergunto, e com esse isolamento social, nós fomos, por necessidade, obrigados a viver? A pergunta que eu faço, sem a tecnologia da internet, o que seria? E aí tem uma coisa muito importante no conceito de transformação. A primeira são as tecnologias digitais. Eu vou sustentar apenas uma, existem umas 4, mas eu vou me assentar. A primeira tecnologia de transformação digital foi o uso da internet.
Tem outras, tem a inteligência, também ajuda a aproximar a tecnologia das nuvens, de armazenamento de nuvens, a tecnologia que está fazendo você estar no local, Edgar em outro e o outro mesmo em Recife. Nós nos aproximamos. Ontem mesmo, eu conversei até com o Edgar, eu dei, por exemplo, aulas para Portugal. Daqui para Portugal, sem nenhuma dificuldade. Outras para a Itália, sem dificuldade. Então, ela, primeiro, aproxima os distantes. E quais foram os grandes impactos? Eu vou sintetizar. Primeiro, no varejo. O varejo sofreu uma transformação digital. Primeiro, antigamente, você ia até o negócio. Agora, o negócio vai até você. Então, a primeira transformação é leve o negócio para junto do seu cliente. E eu vivi uma coisa assim. 3 dias depois do isolamento, a pessoa que fazíamos feira na quitanda dele, a quitanda do WhatsApp. Olha, linda. Uma transformação digital no fruteiro, depois nos restaurantes, depois nas lojas de e-commerce. É um crescimento brutal. Então, é a entregabilidade. Professor, deixa eu lhe apartear um pouquinho aqui, conversar com o professor Edgar, rapidamente, já, né, pegando esse nicho aí. Professor Edgar, quais são os impactos dessa transformação para o futuro, né? E quais os prejuízos e benefícios para os negócios e pessoas? Queria ouvir um pouquinho o senhor em relação a isso, né? Dá para a gente fazer uma tese de doutorado. Né? Não tenha dúvida, e pós-doc, viu? O que a gente vê de cara, logo, e aí eu queria confirmar exatamente o que a Luísa acabou de colocar, é que a gente foi empurrado, né, por conta da pandemia, para uma realidade que, em verdade, ela já vem evoluindo há um bom tempo. Né? A gente já acompanha isso. A gente estava conversando até ontem, né, e aí a gente comentando, e eu tive a oportunidade de começar o meu primeiro emprego, de fato, foi quando a gente montou o primeiro provedor de internet aqui. A gente conseguiu ver essa revolução, as mudanças. O que a gente tem de impacto, se a gente fosse separar por áreas, e aí a gente teria impactos incríveis. Por exemplo, o impacto que a gente vem acompanhando da transformação digital, por exemplo, no sistema financeiro. Então, a gente tem o blockchain aí de base, e em cima do blockchain a gente tem as criptomoedas. Dentro das criptomoedas, que estão várias, a gente vai ter a mais famosa de todas e a gente vai ver lá o Bitcoin. Isso é uma mudança drástica, né? Uma mudança drástica porque a gente consegue... Imagine, no passado a gente tinha uma velocidade de transação, quando a gente saiu do escambo para a moeda, a gente tinha uma velocidade de transação baseada na nossa capacidade humana de transportar a moeda. Então, a gente tinha moeda que era pesada. Então, a gente tinha, por exemplo, sal. Então, a gente tinha que levar muito sal, a gente tinha que transportar. A gente tinha uma moeda que eram pedras, a gente tinha que transportar. Depois, isso foi transformando em metal. Então, você tinha que transportar uma quantidade de ouro. Então, depois alguém foi e disse, não, eu vou cunhar uma moeda de qualquer metal e vou dizer que aquilo tem um valor de face. Então, a gente passou a acreditar no valor daquela moeda. E agora a gente tem moedas digitais, porque antes a velocidade de transação era nossa, depois a velocidade passou a ser a do banco. Então, eu tinha, por exemplo, que fazer uma transação para fazer um pagamento no exterior por um serviço que eu prestei lá em Portugal, por exemplo, e eu tinha que esperar a transação bancária que tinha um time. Eu queria fazer um pagamento para um prestador de serviço e eu fazia um DOC, um TED, a gente já tem o Pix, já é instantâneo. Né? Impressionante, é verdade. Com o Bitcoin agora eu posso, por exemplo, fazer um pagamento por um serviço lá em Portugal, lá na Índia, também com a velocidade que era nossa, passou a ser da instituição banco, e agora a velocidade foi amplificada para a velocidade da transação de bits e bytes. Isso é uma evolução. A gente tem, por exemplo, impacto no mercado, no mundo do trabalho, digamos assim. A gente tem profissões que estão em seu processo natural de reorganização. Eu não diria de
Eu fiz uma palestra há uns anos atrás e foi engraçado porque me disseram que eu ia falar no encerramento. O encerramento era meio-dia, o evento começava às 8. Então, eu me preparei para chegar essa horinha, 10h30, 11 horas. E eu, inclusive, estava dando aula nesse dia. Aí, e mudaram. Perdão, foi isso mesmo. E mudaram, de alguma forma, eu tive que chegar lá em outro horário, porque mudaram o evento e mudaram as pessoas que iam falar. Quando eu cheguei, comecei a falar de algumas profissões, eu dei alguns exemplos de profissões, e os 2 profissionais que tinham falado eram exatamente das profissões. Não é que a profissão vai acabar. Não vai acabar, não vai deixar de ter um economista, não vai deixar de ter um advogado, não vai deixar de ter mas ele vai mudar. Ele vai mudar porque, por exemplo, você falou de o que será no futuro, uma das coisas que eu estudei foi prospectiva. Então, você tem um monte de método para você fazer análise de cenário. Eu tenho inteligência artificial. A inteligência artificial consegue combinar muito mais cenários do que eu, mesmo com recurso estatístico, para que eu possa concluir possibilidades, inclusive com um número de variáveis que não seria permitido para mim, mesmo com todo ferramental. Então, as profissões, como um todo, elas vão mudar muito. Elas vão mudar muito. Mas todas elas, na minha humilde opinião, elas vão manter a característica de tomada de decisão na mão do ente humano. Ele pode ser até apoiado por sistemas de apoio à tomada de decisão que foram clássicos nos anos 70. Né? Isso é uma coisa que vai mudar. Todavia, né, a gente vai ter um sério problema no mundo do trabalho. Esse problema no mundo do trabalho, ele diz respeito, em primeiro lugar, a um volume de profissionais que, na transição cada vez mais rápida, eles naturalmente não teriam o conjunto de habilidades necessárias e o tempo necessário para se recolocarem, porque a gente não consegue transformar alguém que trabalhou em determinada função para uma função que precisa de conhecimentos completamente diferentes em pouco tempo e a partir de certa faixa etária. Então, a gente tem que, do ponto de vista social, pensar muito isso. E, por outro lado, a gente tem também que repensar a educação. A gente tem que repensar muito como a gente está capacitando e treinando os nossos jovens. Porque esses jovens que vão chegar não só no mercado de trabalho, mas nas escolas técnicas, nas instituições de ensino superior, eles precisam estar preparados para esse mundo. Ele precisa ser muito mais autônomo, ele precisa ser muito mais criativo, ele precisa ser muito mais aberto a novas questões. Nós temos algumas dificuldades agora, por exemplo, no momento digital, onde a gente foi obrigado ao mundo digital, e, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que diziam, não, eu não quero uma aula mediada por um sistema computacional. Eu quero estar aqui pegando fisicamente no professor. Né? Não era possível. E a gente tem que estar aberto a essa nova realidade. A gente tem que estar preparado para isso. Essa era uma questão, inclusive, que eu queria conversar com... Primeiro, né, depois da análise de vocês dois, eu tenho muito medo que o mundo se torne enfadonho, viu? Confesso a vocês. É tudo muito rápido, tudo muito automático, tudo, né? A gente, pouco a pouco, parece que está perdendo a gente aproxima, mas separa, né? Perde um pouco a magia de fazer certas coisas, né? De você burilar, digamos assim. Mas aí, mais na frente, a gente conversa sobre isso. Eu me assustei um pouquinho, né, com o comentário dos dois. Mas, professor Sotero, a gente sabia, né, como o professor Edgar bem falou, né, que essa revolução, essa transformação digital, seja ela digital, tecnológica, né, do mundo nas nossas mãos, ela na palma da mão, muitas vezes, né? Não, a gente não precisa nem estar no notebook, mas a gente no celular, a gente tem o mundo na palma da mão. A gente tem o banco, a gente tem a feira, a gente tem a farmácia, a gente tem um contato com a amiga que mora em Londres, né? A gente antes era o telefone, agora é um face-to-face, como estamos fazendo agora. Eu podia estar conversando com qualquer pessoa no mundo, né? Mas, como usando uma expressão que as pessoas mais antigas diziam, isso veio a carbureto, né? Por conta da pandemia, isso foi acelerado de uma maneira, eu acho que ninguém imaginava, né? Talvez nos filmes antigos a gente via isso, que em 2020 a gente ia estar numa situação parecida, mas com uma realidade diferente de mundo, né? Isso não se imaginava que isso viria dessa forma.
infelizmente, tem muita gente que não está preparada para isso. Nem para ser digital, nem para ser tecnológico. Seja por idade, seja por condição social, né? A gente tem... eu falo, minha mãe é uma pessoa absolutamente analógica. 100%, né? Mas... E sofreu muito nessa pandemia. E temos pessoas, infelizmente, que a condição social não permite que seja inserida neste momento agora da forma que, por exemplo, nós estamos, né? E aí vem a questão dos trabalhadores, dos funcionários, como o professor Edgar bem falou, né? Muitos empresários, patrões, não querem também investir, né, no aperfeiçoamento dessas pessoas ou na reciclagem dessas pessoas. E aí? A gente vai ficar cada vez com mais problemas sociais, de diferenças sociais, de discrepâncias, de distâncias sociais, professor Aloísio. Como é que a gente incorpora essas pessoas? E eu falo até em relação às cidades, né? Recife é uma cidade que a gente sabe hoje com um grande problema social, né? De desigualdade social. Então, a gente vai ter cidades cada vez mais desiguais, por exemplo, como é que a gente consegue colocar todo mundo no meio dessa transformação? Você está dirigindo a pergunta a mim ou ao Edgar? Ao senhor, professor. Tá bom. Então, veja só. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que a tecnologia tornou a vida melhor para muitas pessoas, né? Umas mais, outras menos. Eu perguntaria o que seria emergencial que o governo liberou sem a tecnologia, né? Houve a bancarização através do Caixa Tem de quase 60 milhões de pessoas, né? Agora, através do Pix, mais pessoas foram incluídas. Nem todas foram incluídas em todas as fatias tecnológicas, mas elas já permitem uma grande inclusão. Eu vejo pessoas hoje abrindo pequenos negócios para venda no WhatsApp, que não vendia. Eu vejo professoras dando aula pelo WhatsApp. Em Itacuruba, no interior, no sertão de Pernambuco, uma escola pernambucana foi premiada como a escola mais inovadora do Brasil. Sabe o que ela fez? Muito simples. Ela combinou as ferramentas digitais e fez com que as aulas não parassem. E ela introduziu a coisa mais moderna, que é combinar tecnologia. E cada sala de aula num grupo de WhatsApp. Então, eu acho que tem muita inclusão que não ocorre, está sendo agora funcionando. Com todas as confusões e limitações do Hacker, do James, muitas pessoas hoje têm alguma renda que não teriam, né? Então, existem camadas de inserção. Eu vou acelerar um pouco o que eu estou fazendo. Por exemplo, medicina. Hoje já existe teleconsulta. Você imaginou hoje que existem planos, microplanos de saúde para atendimento via telemedicina? E a pessoa paga R$19,90 por mês e é atendido por um médico tal qual pessoas são atendidas. Eu acho que há um movimento de inclusão, mas também há um movimento de reinserção. Por exemplo, no mercado de trabalho, há um aumento muito grande, por exemplo, empresas que viviam de aluguéis de lajes corporativas, perderam lajes e vão verificar que não precisam de lajes. Então, está um redesenho no mercado de trabalho muito grande. Por exemplo,
toda a legislação trabalhista vai ter que ser repensada para esse novo movimento. Até porque nós somos privilegiados que conseguimos ter um home office, mas a grande maioria não tem home office, tem trabalho em casa. E a mãe termina, e não pode ser, professora e mãe ao mesmo tempo, vai ficar doida. Por isso, um grupo na Estônia, um grupo de brasileiros, criou aulas de reforço que você faz via internet. Já tem mais de 1 milhão de que dão aula particulares via internet no mundo, que é o tutor.com. Então, na Estônia foi desenvolvida. Então, quantas pessoas precisam, muitas vezes, de um tutor em casa, ou de um professor particular, ou de um recreador, né, para ajudar a mãe, porque mãe não é professora o tempo todo, nem aguenta. Verdade. Né? Então, essas transformações eu acho muito importantes, né? Muitas transformações, muitas mudanças. Para concluir, eu vou citar apenas 3 pontos para levar em conta as coisas simples. Né? Primeiro, como é que eu me insiro na transformação digital? Primeiro, embarque nas ferramentas digitais disponíveis ao seu alcance. Pode ser o WhatsApp, pode ser Facebook, pode ser Instagram, de acordo com cada situação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olhe como eu vou embarcar nessas tecnologias. Como eu vou fazer isso? Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Veio um rapaz aqui consertar uma janela. Eu disse, tá bom, como é que eu posso lhe pagar? Pelo Pix. Mas sim, pelo Pix? Na hora. O Pix é a nova paixão de muita gente, né? Pois é. Então, eu estou dizendo, então, embarque na tecnologia. Segundo, pense nas novas funções que as pessoas que estão ao seu redor terão. Quais os novos papéis? Não é o meu. Ele, por exemplo, me disse, olha, qualquer coisa, mande um zap para mim. Qualquer coisa. Então, nós temos que embarcar nas novas funções da gestão ao nosso lado. Os professores, os assistentes, quais seriam as novas funções? E, finalmente, você tem que se perguntar, eu posso embarcar meu negócio para onda? Então, você tem que mudar a forma de você criar valor para o seu negócio. Criar valor é aquilo que eu sou capaz de pagar por algo que alguém me oferece. Não é preço. Eu acho tão bacana que vou pagar por isso. Então, a questão para mim hoje se resume em embarcar. Embarque na tecnologia que você puder usar. Segundo, dê novas funções. Por exemplo, o homem da feira, quer dizer, eu estou usando exemplos simples, como também tem de e-commerce grande. Hoje mesmo eu estou montando uma nova engenharia de e-commerce para um grande grupo empresarial aqui de Pernambuco. E está redesenhando as funções das pessoas todas. Né? E, finalmente, vou entrar ou não nessa onda? Porque, na realidade, o mundo é uma expressão cansada, que todo mundo já usa, o mundo é digital. Você não vira digital. Seu corpo não vira digital. Feijão não vira digital. Não vira digital. Mas você pode comprar via digital. Então, eu culpo sempre como nós vamos fazer isso. O que todo mundo já sabe. Então, o desafio é de como embarcar no mundo. Aproveitando essa fala do senhor, professor Edgar, eu concordo com muitas coisas, mas a gente tem que concordar também que a pandemia trouxe prejuízos, né? Muitos irreparáveis para os pequenos, né? Para quem não conseguiu, naquele momento, de forma rápida, se adequar ao que estava acontecendo.
né, professor Edgar? E aí, como é que esses pequenos, como é que se faz para se requalificar? Componentes da mesa, não quero desmerecer ninguém, mas eram especialistas em saúde mental, estavam falando sobre os suicídios por conta da tecnologia. Eu levantei a mão e fiz uma pergunta bem boba. Eu perguntei, não havia suicídio antes da internet? Então, culpar a tecnologia por tudo, sem olhar os benefícios, não é a saída. A gente tem que olhar, e aí eu vou fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de começar, eu sou economista de formação, sempre trabalhei com tecnologia, tenho uma pequena empresa ainda que presta serviço na área de tecnologia, sou um apaixonado, meu mestrado, a gente pesquisou exatamente na área de tecnologia, fui orientado por um professor do SIM, professor Décio, né, uma figura ímpar, Décio Fonseca, e eu me lembro que eu era criança e eu pedi ao meu pai um videogame no ano de 1981. E a gente tinha tido o primeiro programa de cursos de programação pelo Grupo Elógica, antiga empresa de tecnologia aqui do estado. E era um curso de programação em Basic. E aí meu pai, em vez de me dar um videogame, ele me matriculou no curso e se aprenda a fazer o jogo. E minha vontade era fazer um jogo. E eu fiz um jogo que era um jogo de batalha naval. E eu me lembro que eu era criança, porque eu tinha, sei lá, ia fazer 10 anos de idade, e eu fiquei super orgulhoso porque eu construí um jogo de batalha naval para mim, para rodar no programa CP200 da Prológica. E era um programa que o processador dele era um Zilog Z80, tá certo? Que tinha o mesmo processador de uma máquina de registradora, de uma calculadora, dessas calculadoras de escritório de contabilidade. Hoje a gente tem na mão um celular que ele sozinho tem muito mais capacidade computacional de processamento e arquivo de dados do que todos os computadores do projeto Apollo 11 que levaram o homem para a Lua. Então, a gente tem muita potência na mão. Muita potência. Resta a gente direcionar essa potência que hoje está democratizada. Porque você pode ter um guri com um celular fazendo o que a gente está fazendo aqui e ele pode estar numa cidade do interior, ele pode estar numa tribo, ele pode estar num lugar distante. Com o celular. Antes, fazer uma filmagem nos anos 80, 90, era uma coisa impraticável, inclusive, muitas vezes, até para a classe média no Brasil. Fora do Brasil, não, porque nos Estados Unidos o cara tinha 9mm como algo já difundido nos anos 60 e 70. Mas no Brasil era pouco comum, a gente começou a ter câmeras de VHS aqui que começaram a entrar, eram muito caras. Então, em primeiro lugar, a tecnologia ela traz muita coisa boa, ela traz muita oportunidade. Só para dar um exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, eu sou uma pequena empresa, como é que eu posso me jogar no mercado? Eu tenho que planejar, eu tenho que conhecer as ferramentas, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar com a minha mente aberta, me aperfeiçoando, e eu posso, por exemplo, pensar em um novo produto, né? Porque basicamente ele teve inovação de material, mas não teve inovação tecnológica pesada. Mas jogar no novo mercado. Bicicleta, eu acho bicicleta um fenômeno. Bicicleta na minha infância, meu pai comprou para mim, quando eu tinha 14 anos, a melhor bicicleta do mercado, que era uma bicicleta de corrida de 10 marchas. Era a bicicleta mais cara que a gente tinha nos anos 80. E meu pai não precisou fazer um leasing para comprar uma bicicleta. Porque bicicleta era ou brinquedo de criança, o mercado era brinquedo de criança, ou transporte de quem não tinha outra opção de transporte. Perfeito, verdade. Quem muitas vezes não tinha sequer um ônibus passando na sua porta. Porque não faz muito tempo, eu fazia faculdade, estudei na Universidade Federal, e eu, para tomar um ônibus para ir para a Universidade Federal e voltar, eu só tinha uma opção de ônibus, que passava de 1 em 1 hora. Se eu não pegasse ele, eu tinha que esperar 1 hora. Várias vezes eu fui a pé para casa, porque eu perdia aquele ônibus, eu preferia ir andando. Eu ia andar 6 quilômetros, mas eu ia chegar em 30 minutos. Se eu ficasse esperando, ia demorar mais. Então, brinquedo de criança ou transporte de quem não tinha opção. Hoje, bicicleta está em outro mercado. Teve avanço tecnológico de produto, de material, perdão. O item em si, bicicleta, é a mesma bicicleta. É a mesma bicicleta, mas o mercado é completamente novo. A gente pode repensar novos mercados. E aí vem a palavra-chave. A gente tem que entender que tecnologia, foi uma coisa que eu ainda criança, eu percebi, tecnologia ela não pode existir em si mesmada, em si. Ela está lá e a tecnologia, o importante não é o bit e byte, o importante é o que ela faz por mim.
Eu acho que a grande sacada desse momento que a gente vive, da quarta revolução digital, da transformação digital, acho que a grande sacada é a gente entender que hoje a gente pode combinar um conjunto de tecnologias, quarta revolução industrial. A gente não vai mais trabalhar com tecnologias separadas, hidráulica de um lado, elétrica do outro. A gente pode misturar tecnologia, inteligência artificial, IoT, um monte de coisa misturada. E a gente pode fazer isso para resolver problemas e facilitar a vida das pessoas. Na medida que a gente usa a tecnologia com esse foco, facilitar a vida, aí eu começo a entender um negócio chamado modelo de negócio, né, Luiz? E aí, o que é que eu estou resolvendo e como é que eu posso monetizar isso? E aí, eu vou partir para um negócio no mundo digital. E aí, aproveitando, professor Aloysio, né, que a gente está falando de negócios, né, vamos falar desses, né, eu insisto um pouquinho nessa questão dos microempreendedores individuais, né, dos pequenos empreendedores. Como o senhor mesmo disse, estava redesenhando, né, essa parte de negócios, né, de uma grande empresa pernambucana. Mas nós temos também os pequenos, né, os que estão no mercado informal. Né? Como é que eles podem concorrer com essas gigantes, né, essas multinacionais? Né? O que é possível a gente diminuir, ou é possível o pequeno chegar próximo e oferecer esse serviço? Qual seria esse caminho? Né? O senhor, como um profundo estudioso, como é que poderia dar uma luz, um caminho para esses nossos microempreendedores, ou para os pequenos, ou para os informais? Veja, esses pequenos empreendedores, por incrível que pareça, eles já estão no mundo digital. Eles já estão operando, o pessoal do meio já está operando. Vou tentar segmentar a ideia aproveitando uma deixa do Edgar. Eu vou trafegar desde pequeno, médio até microempreendedor. Vamos lá. No sertão de Pernambuco, existe uma delivery que ele montou um sistema de delivery e disse: eu só vou atender cidades mais de 25 mil e até 150 mil habitantes. Ele escolheu o nicho de entrega. Essa empresa foi fundada em Petrolina por 3 rapazes formados em tecnologia e hoje ele tem 500 mil de usuários. 500 mil de usuários. Ou seja, ele decidiu apenas por uma empresa pequena. É uma técnica que se usa, muito interessante. Se você tem um produto muito bom, não jogue no oceano. Atue. Mas se eu colocar dentro de um copo, o copo fica colorido. Se eu colocar, ninguém vê o meu produto. Procure primeiro piscinas para seu produto. Piscinas. O seu produto. Exemplo de piscinas para o produto. Existe um outro grupo de Vitória de Santo Antão que pega restos de banda, finalidades de banda, e ele está vendendo por apenas R$12 pontos de internet para as pessoas de baixa renda. Essa empresa hoje fatura R$2,5 milhões de reais. E colocando pontos de internet para pessoas de baixíssima renda. Eu consigo. Com uma pessoa que vem fazer faxina aqui em casa e ela mora em Palmares. E ela tem, e os filhos dela assistem aos meus netos. Né? Então, um outro nicho de mercado. Hoje, já existem áreas. O importante, eu gosto muito de um livro que eu li que chama-se Davi e Golias. Por que Davi venceu Golias? Porque ele não usou as mesmas armas de Golias. Então, se você é pequeno,
faça coisas do seu tamanho e do seu porte. Não? Então, como, por exemplo, em Salgueiro, no interior de Pernambuco, tem uma empresa de geoprocessamento que trabalha para geolocalização com drones no interior de Pernambuco. Então, você está cheio, por exemplo, em Arco Verde, tem uma outra empresa que se especializou em delivery e hoje atende mototáxi. Então, veja, essas coisas estão mudando. E os gigantes da economia estão aproveitando os pequenos através de social media. Veja, a revolução que o Mercado Livre fez só tem pequeno. Mercado Livre é um grande marketplace de pequenas empresas. E hoje é mais valiosa do que o Bradesco, do que o Magazine Luiza, do que o Mercado Livre. Então, é uma empresa que incorpora MEIs. Eu conheço umas 30 pessoas, eu tive cuidado de anotar para essa palestra, que usam o Mercado Livre para vender sandália. Veja que coisa linda. Não, e já manda para as pessoas. Então, essa incorpora, por exemplo, só para concluir. Não, eu queria só partilhar o senhor que o senhor está falando. Uma... É o que acontece, por exemplo, como iFood, né? Como essas empresas que pegaram informais, né? Pessoas que estavam sem ter o que fazer. Agora, mas é que eu acho que essas empresas, elas vão ter, ou elas se redesenham, ou elas vão ter vida curta, porque ele está aproveitando uma oportunidade de mercado do ponto de vista negativo. E aí eu queria que o senhor também falasse sobre isso, exatamente. Uma pessoa que se inscreve um restaurante no iFood paga 18% do faturamento. Não existe restaurante que dê margem mais de 18% para entregar. Então, ele está perdendo dinheiro. Isso. Não é? Então, segundo, quem entrega também está insatisfeito, porque recebe, normalmente, de R$5 a R$6 por distância de 2 quilômetros. Então, esse negócio tem que ser redesenhado. E outra, sem querer atrapalhar, a gente tem muitas dessas empresas que são enormes, são gigantes do mundo digital, que, de fato, elas dão prejuízo. Isso. Elas crescem em uma dinâmica de bolha. Então, você colocou outra coisa. Então, eu vou chegar lá. O Magazine Luiza fez um negócio interessante. Comprou uma escola de e-commerce, a Com School. Para quê? Para treinar pessoas a venderem melhor no marketplace do Magazine Luiza. Então, por exemplo, eu conheço hoje umas 5 ou 6 pessoas de MEI que já vendem para o Magazine Luiza. Que já agora a Americana está tentando fazer isso. A Amazon está... Então, conheço muitos MEIs que estão virando social sellers. Ou seja, você não tem mais o centralismo do e-commerce. E você tem o descentralismo da venda. Então, muita gente, MEI, vão se incorporar a marketplaces. Gente que tem, por exemplo, e agora você já tem as vendas por vídeo, as videovendas, né? Então, existem muitas oportunidades que vão surgindo em social media, que vão incorporar os MEIs. Então, eu conheço muitos MEIs que estão se juntando, por exemplo, para fazer promoções digitais. É que, na realidade, nesse mundo digital, todo mundo tem um parente que sabe de digital. Olha, deixa comigo que vai fazer um site muito bonito. Deixa comigo que eu... Deixa comigo não funciona. Deixa comigo é para o insucesso. Então, você vê, os MEIs estão aí. Eu conheço, por exemplo, psicólogas, MEIs, que abriram consultórios digitais.
estão lotados. Eu conheço psicólogo que está cuidando de burnout, de angústia pelo trabalho, de uma série, fazendo hoje atendimentos online. Vários amigos meus que estão dando aulas pela internet. A Conquest, uma grande empresa de e-commerce, ele começa as aulas ensinando meditação. Mais aluno na meditação do que na aula formal. Estamos precisando. Pois é, vivi uma experiência dessa de mindfulness na Itália. Né? Então, resultado, pequenos vão se organizando nas suas piscinas, nos seus nichos. Né? Então, tem o fisicultor, tem a psicóloga, tem a professora que dá aula particular, pela outra. Tem outra que faz recreação. Então, veja só, existe oportunidades, aquilo que eu digo, só concluindo. Embarque, primeiro, qual é a tecnologia que você pode embarcar? Agora, você diz, tem muita gente fora, mas tem muita gente que entrou. Né? Então, a grande dica é, de alguma forma, tente entrar. Você tem que embarcar. Isso é o mundo sem volta. Né? Para os analógicos de plantão, arrume uma forma de embarcar, de entrar, de conhecer, de procurar saber de alguma... Essa dica é muito valiosa, inclusive, para o meu marido, que é um analógico de plantão. Né? Não, veja, mas ele pode ser digital. Ele pode fazer as duas, pode ser híbrido. Mas a coisa, você foi brilhante. Você conseguiu dizer, numa frase, o que eu estou gastando 3 ou 4 minutos para dizer. Embarque. Embarque nessa. Eu queria... Quando o senhor falou agora do híbrido, uma coisa me chamou muito a atenção. Alguns artistas que eu conheço, né, aqui ainda não aconteceu, pelo que eu pesquisei, mas em São Paulo, quando houve uma reabertura repentina, alguns artistas conseguiram fazer shows, né, ou peças de teatros para um público reduzido dentro do que permitia o protocolo e vender ingressos para quem estava assistindo em casa. Então, fez-se um show híbrido, de fato. Né? Você tinha a plateia física, a plateia presencial, e tinha quem estava em casa. Isso a gente tem inúmeros exemplos disso. Né? As escolas estão nesse hibridismo também. O senhor acha que esse caminho tem volta ou não? Isso já é mais um negócio. Não, o cara agora ele pode até encher a plateia. Né? Quando isso passar, ele vai encher a plateia presencial dele. Mas aí já surge uma oportunidade de uma outra fonte dele ganhar poder, né? O artista, por exemplo, ele vende o ingresso digital dele para uma transmissão, na verdade, né? Em casa. Isso. Você acha que isso é uma possibilidade? Eu vou tomar emprestado mais um produto novo para mercado velho e produto velho para mercado novo. Embarque. E você vai encontrar uma saída para isso. Por exemplo, a Festa do Boi de Arco Verde. Uma belíssima festa física. Este ano foi digital. Né? Então, existem vários eventos permitidos. Eu gosto muito, eu insisto, às vezes eu sou o seguinte, como você tem poucas ideias, você fica insistindo nas mesmas. Então, eu insisto muito. Pense no seu negócio, qual é a sua piscina. Não vá para o oceano, não queira cobrir tudo. Pegue a sua tinta e coloque na sua piscina. Se você não sabe qual é a sua piscina, nem tudo serve para todos. Nem tudo é para tudo. Escolha uma piscina. Em meio a esse mundo, né, professor Edgar, de novas oportunidades, né, de muitas piscinas, como falou bem o professor Sotero, a gente aí vem a reboque, como sempre, né, a coisa
o lado ruim, né, o lado negativo, eu falo dessa oferta, né, de produtos, de vendas, de comércio digital, vem aí o lado ruim que termina pegando principalmente os mais velhos, o que não tem muito domínio das ferramentas, ou as pessoas menos favorecidas, que são tanto fake news como os golpes, né? Muitos golpes de vendas de produtos que não são entregues, né? E aí, como é que as pessoas, nós agora vamos para o consumidor que está consumindo, né, essas novas invenções, essas novas formas de negócios? Como se proteger um pouco disso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desses dois lados agora. Eu tenho uma mania de contar umas historinhas, né? Então, mania de professor. E eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo há muitos anos. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. E eu fui para uma... não faz tanto tempo assim. Faz. Faz quase 40. Aí fui para uma fazenda que um tio meu tinha comprado e inventei, era junho, tinha chovido no interior, e tinha uma pequena represa e formava-se um riachinho com uma curva cheia de pedra, e eu disse, vou tomar banho ali. E o vaqueiro da fazenda me chamou no canto e disse, não tome banho aqui não, tome banho ali, porque ali tem uma prainha. Eu disse, meu amigo, ali tem 2 palmos de água, uma areinha branca linda, mas é muito raso. Eu vou para ali, que é onde cai da queda d'água. Ele disse, não vá não. Eu disse, não, eu sei nadar. Ele disse, tá certo. Sentou. Sabe aqueles vaqueirozinhos do interior? A Luísa estava falando aí de Arco Verde, né? Meu pai é de lá. E aí, sabe aquele vaqueirozinho, chapeuzinho no fundo da cabeça, magrinho, enrugado, um cigarro assim? Ele não falou nada. Eu pulei, a força da água me levou, e eu saí batendo nas pedras até chegar no lugar onde ele disse. Eu me levantei, claro, eu não queria... Eu sabia nadar, eu fazia natação no colégio. Eu levantei, me recompus, vim andando para o lado dele como se nada tivesse acontecido. Ele olhou e disse, meu filho, lembre que você não tem mais força do que a água, não. Não queira nadar contra, nunca. Use sua força para desviar das pedras, que é mais negócio. Nunca mais eu esqueci disso. Eu tinha, acho que, 12 anos. E isso serve para a gente no dia a dia. A gente tem um momento onde a gente tem um momento tecnológico e a gente tem um contexto social que está nos colocando diante de uma 4ª revolução industrial. Está nos colocando dentro de um mundo em transformação. Não adianta eu querer remar contra. Claro, eu não preciso ser aquele cara que faz tudo pela internet. Eu preciso de interação, eu preciso abraçar meus amigos, eu preciso apertar a mão, eu preciso ver meus alunos presencialmente, mas eu posso criar novos negócios, novas formas de interação que facilitam, que se apropriam das vantagens desse mundo, inclusive na segurança digital. Porque do mesmo jeito que ela propicia golpe, os golpes já aconteciam no passado. Eu me lembro que eu era criança e minha mãe um dia chegou em casa e a bolsa dela tinha sido finamente recortada por uma navalha no ônibus e a carteira dela retirada. O que aconteceu? Ela simplesmente entrou no ônibus nos anos 70, 80 e não percebeu. Então, e golpe já existe no passado, existe agora, né? Então, a gente tem clássicos da literatura mostrando famosos ladrões, o ladrão de casaca e etc. O que a gente precisa fazer é, inclusive, usar as tecnologias para a sua segurança. Então, por exemplo, eu tenho um antivírus no meu celular. As pessoas não têm antivírus no celular. As pessoas, eu tenho um antivírus no meu computador. Gratuito. Não. Compra um antivírus, instala no teu computador, estabelece os mínimos padrões de segurança para a tua rede. Porque você hoje está estudando, você hoje está fazendo transação bancária. Não sei, outra oportunidade, alguém sabe, alguém pode fazer isso para você, alguém que conhece, que é especializado, um antivírus na tua máquina, um antivírus no teu celular. Cuidados mínimos. Se eu não sei, eu não embarco. O que é que eu quero dizer com isso? Chegou para mim um cadastro para fazer uma mensagem dizendo faça o cadastro para receber a vacina, golpe recente. Se eu não sei,
eu não vou clicar. Eu tenho que ter muita consciência das minhas próprias limitações. Isso facilita a gente embarcar na tecnologia. Eu sou altamente digital, eu acho que é positivo, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o medo salva a gente. Então, na medida em que eu sei usar o meu WhatsApp para trocar mensagem, sei usar meu Pix, uso isso com qualidade, mas chegou uma mensagem e eu não sei se aquilo é fato. O medo salvou a gente a vida toda. Então, eu paro e procuro uma pessoa que conheça. Eu tenho um filho, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo de confiança. Eu digo, olha, cheguei com essa mensagem. Isso é fato? Eu posso fazer o meu cadastro? As pessoas têm que tomar um pouco esse cuidado. Mas isso, né? A gente vê muito filme de hacker. E tem um livrinho muito bom chamado A Arte de Hackear Pessoas. Fininho, deve estar aqui atrás em algum lugar. E ele mostra, por exemplo, como um hacker... A gente vê o hacker no filme como aquele cara que vai correndo, o bandido atirando nele, ele com um pequeno dispositivo, um tablet, ele bota numa porta eletrônica, ali ele invade a NASA e ele transfere tudo, faz tudo o que quer em milésimos de segundos. É muito mais complexo. Normalmente, quem vai ser hackeado em primeiro lugar é a pessoa. É alguém que vai ligar para você e vai dizer assim, oi, tudo bom? Como vai? Eu estou te ligando aqui do TI, lá da Faculdade Central, e eu preciso fazer uma alteração no sistema aqui. Me dá o teu CPF, por favor. Você não sabe quem está do outro lado. Mas você tem uma relação com a Faculdade Central e você diz, meu CPF é tal. Ele não vai te dar a facada agora, não. Aí ele faz, tá bom, é ok, obrigado. Só confirmando o teu nome, você já diz, ele tem teu nome e tem teu CPF. Quando ele for embora dali, ele tem teu nome e tem teu CPF. Então, a gente tem que tomar cuidados, mas cuidados que a gente tinha. Se o cuidado antigamente era, na hora que a gente ia viajar de uma pequena cidade para o outro, na Idade Média, montado no cavalo, e a gente não viajava à noite porque tinham bandidos na estrada, a gente vai tomar o cuidado pelas vias digitais. A questão é essa, a gente não pode acreditar que porque está na internet está protegido e quem está fazendo não pode pensar que pode, inclusive, em coisas menores, difamação, comentários que eventualmente podem macular a honra de algumas pessoas ou de empresas, não pode ser feito também acreditando que isso vai ficar escondido, porque também nada do que é feito na web fica perdido. Tudo isso tem seu registro. Tem um custo para localizar, claro, para rastrear, tem um custo, mas é localizável. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas os cuidados que a gente sempre tomou no mundo físico. E o digital não acabou com o físico, né? Como disse a Luísa muito bem, o feijão ele vai continuar físico, feijão. A gente vai continuar se encontrando, tomando café. A questão é que agora eu posso fazer o que eu tenho feito com alguns amigos. A gente marca um café e quem não vai, a gente liga o celular e bota o cara online. E já Exatamente. Eu tenho amigos que estão fora do Brasil e que a gente simplesmente... Tenho amigos que estão Covid e não podem ir. E a gente marca um café, a gente inclusive trocou. Por exemplo, eu moro aqui em Boa Viagem e eu tenho um amigo que está apavorado. Então ele diz, eu não vou para ambiente fechado. Eu disse, você caminha na praia? Ele disse, caminho. Então a gente marcou, a gente trocou o café por água de coco. Então a gente vai à praia, para todo mundo de máscara, a gente senta e a gente faz, inclusive, reunião de trabalho tomando água de coco. Então a gente tem que aprender a não se prender às realidades. A gente tem que estar aberto, porque tem um poema que eu gosto muito, que é de Camões, lá em... Pô, se Camões falou de mudança em 1500 e pouco, imagina hoje, ele diz... mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, todo mundo é composto por novas novidades. Novas novidades. Como é que é? Meu Deus do céu, eu estou tentando me lembrar. Tomando sempre novas novidades. Diferentes em tudo, da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Pô, o cara estava em 1500 falando de mudança, velho. E tinha mudança? Tinha. Tinha novas tecnologias? Tinha. A gente tinha as grandes navegações. Né? Foi uma mudança, mudou o que era a Europa, mudou o que era Portugal, as grandes navegações. Então, mudança faz parte do ser humano. Quem aceita a mudança, quem está pronto para a mudança, e Portugal mudou, se transformou numa potência quando aceitou a mudança, quando entendeu que podia navegar além dos mares. Eu tenho mania de poesia também. Aí me lembrei de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? É um trecho de mar português. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além da dor tem que passar além do bojador.
pois Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Ou seja, os caras tinham que fazer grandes navegações. Isso era uma mudança. A gente tem que estar aberto para a mudança, porque ela dói. Crescer dói. Veja a borboletinha. Verdade, professor. Eu acho que o que chama mais atenção, como eu falei lá no início da live, é só porque veio muito rápido. Né? Estávamos acostumados, inclusive, à evolução tecnológica. Né? Eu lembro muito bem, né? Apesar da minha pouca idade, né? A gente tinha a televisão e nada mais. E aí a gente passa um tempo grande para... Isso falo do uso doméstico, né? Para entrar o videocassete. E aí, desse videocassete, a gente passa um bom tempo também para ver o DVD. E aí, querido, depois do DVD, o DVD ele não teve nem tempo de se estabelecer. Né? Acabou o DVD e aí você vai. Isso a gente sofreu também, eu como jornalista, a televisão, a evolução dos equipamentos de televisão. A máquina de escrever é um fenômeno. Eu ainda peguei porque a máquina de escrever mecânica, mas, assim, ela teve uma vida de dezenas de anos, décadas. Né? A eletroeletrônica acabou-se em menos de 5. Era tudo um pouco mais lento. Então, né, a gente, em um ano, eu acho que evoluímos aí, o professor Sotero pode dizer melhor, 15, 20 anos, talvez. E aí, professor, nosso tempo está chegando, né? O papo está maravilhoso, mas a gente também não pode estender muito. Tenho aqui eu estou acompanhando pelo YouTube, vocês têm uma legião de fãs, os dois. Estou muito feliz, né? A gente super prestigiado aqui por pessoas que né, têm a maior admiração tanto pelo professor Edgar como pelo professor Sotero. E aí, professor, uma das derradeiras, né? A gente sabe, a vacina está aí, está chegando. Essa pandemia ela vai passar, né? Foi oportunidade para muita coisa, aceleração da transformação. Foi ruim para outras pessoas, o afastamento das famílias, né? Pessoas, avós que não podem conviver com seus netos, com seus filhos. Eu acho que conversamos aqui hoje sobre muitos aprendizados, muitas oportunidades, mas para o senhor, qual é o grande aprendizado dessa pandemia, né? Qual é a grande mudança no quesito de produzirmos e consumirmos os produtos? É para o Luísio? É para o professor Luísio, agora. Depois do senhor. Veja, eu queria voltar rapidamente a uma coisa que você tocou aí. Ou seja, quem mais transmite fake news são os idosos. Eles são especialistas em passar fake news. Segundo, nunca compre por impulso. Nunca compre por impulso. Se comprar, procure saber o CNPJ dessa empresa, o telefone e as referências dessa empresa. Não caia nesse golpe. Porque existe um golpe moderno agora de pessoas que normalmente se inscrevem em lista de transmissão de WhatsApp. E agora mesmo já existe um golpe que, se seu WhatsApp for clonado, eu estou conversando com você, ele diz assim, olha, eu tive um problema agora, tu pode transferir para minha conta tantos reais que eu te pago amanhã? Isso é um golpe. Então, como diz Edgar, os golpes existiram. Antes era faquinha fina na bolsa do ônibus, agora o grande núcleo de golpes são os WhatsApp. Agora, qual é o grande aprendizado da pandemia? O mundo precisou parar para se reencontrar. O mundo está se reencontrando. Ele estava numa escalada tal que cada vez mais promovia desencontro. E mostrou que esse desencontro mais limpos, as florestas estão respirando mais, as cidades estão menos poluídas. Então, foi uma parada que esse vírus, com todo o seu ar, ele provocou um redesenho
Isso é a coisa que eu acho mais importante. Segundo, que o mundo pode ser de todos e não de alguns, né? Então, essa é a grande lição. O mundo parou para se reencontrar. Então, eu gosto muito da expressão o novo renascimento. Nós estamos vivendo um novo renascimento. E eu gosto muito de pedir emprestado nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Essa é a grande mensagem. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo passa. Essa é a mensagem final. Professor Edgar, eu lanço para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o professor Sotero. Qual é a grande lição, né? Qual é o grande aprendizado dessa pandemia para todos nós? Eu acho que ele conseguiu, junto, em parceria com o Lulu, né, conseguiu passar exatamente o que é a grande questão. Eu tinha conversado, acho que semana passada, com um amigo meu, e a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente estava falando, olha, o mundo teve a oportunidade, esperamos que tenha aproveitado, para identificar quais são as coisas que realmente valem a pena. O que vale a pena? Né? O que vale a pena, não que dinheiro não seja importante, dinheiro é importantíssimo, né? Mas a diferença entre valor e preço, eu vi algumas discussões, eu sou economista, a gente sempre é chamado para algumas coisas, e eu vi algumas discussões do pessoal dizer, não, porque qual é a discussão entre economia e vida? Ciência econômica só existe porque existe vida. Não tem diferença. A gente está estudando a vida. Agora, a gente está estudando como a gente fazer escolhas nessa vida, alocar recursos nessa vida, para permitir que essa vida ela mude do patamar de sobrevivência para um degrau acima, tá certo? Que é a gente viver com plenitude. Eu acho que, na verdade, as pessoas começaram a esquecer desse princípio e começaram a pensar só no viver e começaram a perder um pouquinho do que é a diferença entre preço e valor, né? E aí eu acho que a sociedade como um todo, continua sendo necessário pensar em negócios, continua sendo importante pensar como ganhar a vida, continua sendo importante pensar em desenvolvimento econômico, crescimento do PIB. Todavia, as pessoas tiveram a oportunidade de aí começar a refletir sobre aquilo que tem valor. Quantas vezes algumas pessoas que tinham muito dinheiro e acabaram perdendo aquilo que tinha mais valor para ele. Perderam um pai, uma tia, ou perderam momentos de convívio com pessoas que para você certamente tinha muito mais valor, né? Então as pessoas tiveram a oportunidade de identificar o que tem de valor. Resta a gente agora ter a sabedoria para, a partir do ano que se inicia, onde a pandemia não acabou, a gente vai ter aí ainda um time para que a gente possa imunizar uma parcela importante da população, pelo menos 75%, 80% ou mais de 80%, para que a gente possa, então, começar a conviver com isso e torcer para não ter outros problemas, né? Porque isso foi, eu escrevi um artigo que saiu até na Algo Mais, que eu falava o seguinte, nos mapas antigos, os caras escreviam lá no mapa quando não sabiam o que tinha pela frente. Então, o cara mapeava até uma ilha, não sabia o que tinha pela frente, e escrevia, Hic sunt dracones. Aqui há dragões. E quando eu escrevi esse artigo lá para a revista Algo Mais, eu coloquei no texto, eu disse, agora a gente teve uma pandemia, um evento que ninguém previu, não adianta aparecer nenhum agora dizendo que fez a previsão, porque não teve, onde a gente teve um choque tremendo de oferta, um choque de demanda, a gente teve um evento econômico como nunca aconteceu, porque foi diferente da Segunda Guerra, foi diferente da pandemia de 100 e poucos anos atrás, a gente teve um evento único, por conta, inclusive, da realidade tecnológica que a gente vive, da possibilidade da gente se movimentar, e ninguém fez essa previsão. E daqui para frente, como será? Hic sunt dracones. A gente espera que as pessoas aprendam e aproveitem a oportunidade para identificar o que realmente tem valor para a gente e como a gente vai conduzir a vida da gente num mundo onde o digital cada vez está presente, mas efetivamente os nossos laços, o nosso toque, a nossa presença física não se perdem. Meus queridos, eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, né? Num sábado, às 11 da manhã, para conversar comigo. Eu queria encerrar a nossa
nosso bate-papo com a dica do professor Sotero, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse tema, que é um livro do Antônio Salvador e Daniel Castelo, chamado Transformação Digital, uma jornada que vai muito além da tecnologia. Tem uma brilhante resenha do professor Sotero, a gente está deixando, para quem nos acompanhou aqui no YouTube, o PDF, que foram muitas pessoas super prestigiadas. E agradecer de coração a participação de vocês com um tema tão relevante, né? Tão importante. Foram e continuam a ser muitas mudanças, né? Em todos os aspectos, todos nós, em todas as instâncias, precisando nos reinventar. É impressionante, seja como mãe, esposa, professor, pensador, enfim, todos precisando, de fato, se reinventar e acompanhar essa transformação. Muito obrigada. Agradeço bastante a participação de vocês. Obrigado, a gente que agradece, foi muito bom. Aprendi muito hoje com o Aloísio, foi muito bom esse papo contigo. O que eu diga. E é isso, sempre as ordens. Muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês. Até!